Bom, eu conheci o Bruno da seguinte forma. Primeiro, ele foi fazer um trabalho na cidade de Figueirópolis. Ele foi lá levar um pessoal, né, para medir uns alunos. E lá eu estava dando aula e ele ficou lá na porta, né, lá no campo lá da escola. E eu dando aula dentro da sala de aula, dando aula de educação física teórica. E ele ficou bem na porta assim, me olhando, me encarando. E eu dando aula, continuei a dar a minha aula. Aí com um pouco assim, eu já estava incomodada, eu já estava perdendo até assim o conteúdo que eu ia continuar. Eu já estava ficando sem graça. E aí eu fui e falei assim, não, vou fechar essa porta porque ele estava me encarando demais. E eu não sabia quem que ele era, né? Um rapaz chegar assim do nada. Tudo bem que eu achei ele muito gato, né? De óculos escuros, todo bonitão. Mas mesmo assim, eu tinha, né, uma turma, né, sob a minha responsabilidade. Então eu fechei a porta, encostei ela e continuei, né? E eu a vi e eu tive assim uma certa curiosidade, né, digamos, e um certo interesse. Lembrando que eu eu havia feito, né, um propósito com Deus. Daí ele foi e continuou lá de fora. Passou um pouco, eu deixei os alunos copiando, fui lá fora beber água. Quando eu fui lá fora, ele estava lá, só que conversando com um colega meu de trabalho, o Raidonei. E eu dei uma passadinha, dei uma olhadinha e tal, mas não rolou nada, nem uma conversa, nem um oi, não. E eu fui para um casamento, né, em Paraná, e minha amiga tinha me chamado, a minha amiga Águida. Ela me chamou e falou assim, Sus, bora pra lá, porque vai ser bom, vai ser casamento na fazenda. E é de um primo meu, vamos? E eu fiquei na dúvida. Falei pra ela no início que eu não iria, porque era muito longe, que eu tava morando em Figueirópolis. Aí quando eu acordei no sábado, já era meio-dia, e eu falei assim, quer saber? Não vou ficar aqui nesse final de semana não, vou ficar sozinha, que minha família, né, morava longe de mim. Eu falei, eu não vou ficar aqui à toa não. Vou para esse casamento. Aí no ano de 2014 foi um ano assim muito marcante, porque também foi o ano que um grande amigo meu se casou, né? Que inclusive eu fui padrinho desse casamento. Meu amigo Serginho. Só que coincidentemente, nesse mesmo mês, a minha mãe tinha um procedimento cirúrgico para realizar. Eu pedi para Deus que me mostrasse, né, o que eu deveria seguir, né. Salvo engano, o procedimento cirúrgico da minha mãe seria no sábado. Exatamente no mesmo dia. Naquela mesma sexta-feira, acho que por volta de meio-dia, nós recebemos a ligação que o procedimento cirúrgico dela havia sido adiado para uma data posterior. E isso foi uma alegria muito grande, porque eu poderia ir no casamento e eu estaria de volta, né, quando ela precisasse para realizar a cirurgia. Peguei, botei umas malinhas dentro do carro e fui embora. Aí lá no casamento, né, eu vi meus amigos, né, Valdelice, Águida, Celcinho, todo mundo. E assim, tava muito bom. Aí passado um pouco, né, o casamento começa e quem é o padrinho do casamento? O Bruno. Só que eu não sabia, eu achei ele bonito de novo, mas não tinha noção que era o mesmo daquele dia, lá na escola. Aí ele entrou lá, né, paraninfou o casamento, eu perguntei à minha amiga, falei, Águida, quem que é aquele rapaz tão bonito? Ela disse, não, é o Bruno, ele morava em Novo Alegre e tá morando em Palmas agora, gente boa até. Mas aí ficou só por isso mesmo, aí eu fiquei curtindo mais o casamento. E aí mais pra frente eu perguntei, né, pergunta pra um amigo dele, né, se ele tem namorado ou não. Aí perguntou pra ele se tinha namorado e ele não tinha namorado.
E nisso ele estava ajudando o pessoal no corte da gravata, cortava gravata pra cá, pra lá e tal. E ele só me encarando, me olhando e tal. E eu na minha, né, porque eu não ia chegar nele, então eu tinha que esperar. E ele foi e pediu para uma amiga nossa, né, a Poliana, falou assim, vai lá nela e me apresenta ela. Aí chegou lá em mim e falou assim, Suzy, tem um amigo meu que quer te conhecer. Eu falei assim, uai, se ele quer me conhecer, manda ele vir cá, porque eu não vou lá não. Ele que quer me conhecer, fala para ele vir cá. Pensei comigo, eu já tinha, né, dado uma brecha para ele, né, que eu perguntei se tinha namorado ou não, se tinha namorado. Daí ele chegou, né, e foi lá, me conheceu tal, e chamou pra gente sentar numa mesa mais afastada, porque tava muita poeira, porque o casamento lá é aquele casamento na fazenda mesmo, o pessoal começava a dançar e levantava aquele poeirão, então assim, ele tem alergia, ele falou, não, vamos sentar ali. Aí tá, fomos, né, ficamos lá sentadinhos, conversamos um tempão. E aí ele demorando e nada de me beijar e nada, e falava, conversava, eu já estava agoniada já. Aí teve uma hora que eu falei, olhei bem assim, ele mente, ele nega, ele fala que não foi assim. Aí teve uma hora que eu já não estava aguentando mais de tanta conversa, porque ele é muito paciente, conversa demais, e eu olhei assim pra ele e falei, que hora que você vai me beijar? Ele ficou roxo, amarelo, vermelho, tudo quanto é cor. Ele nega, continua negando. Até hoje, mas eu lembro direitinho que foi isso que eu falei. Daí ele, depois que eu falei isso, ele ficou meio assim sem graça e tal, mas aí rolou o primeiro beijo. Naquele casamento, no início eu não tive muito tempo, né, de observar, porque nós estávamos nos organizando para entrar, né, os padrinhos e tal. Após a cerimônia, eu apercebi, né, que a gente, depois da cerimônia, a gente sentou um pouco, mais os colegas e tal, e eu apercebi assim, não questão de visão, mas eu me lembrei que, poxa, eu conheço essa moça de algum lugar. Eu estou muito feliz por ter encontrado a Suziane, que esses últimos meses que nós estamos convivendo juntos tem acrescido demais na relação nossa, as experiências e o contato, o conforto, né, de estar próximo e o companheirismo, né, ela tem sido muito, além de namorada, tem sido muito minha amiga, é uma pessoa que eu divido tudo com ela e ela tem me ajudado bastante e é isso aí. Então a gente passou a noite inteira conversando, e o povo dançando, farreando lá, e nós passamos a noite toda conversando, foi muito bom. É uma pessoa muito certa. E aí a gente foi, né, passando o tempo, tá, um namoro, e depois já veio logo o noivado, eu conheci a família dele toda, graças a Deus. Todo mundo, né, gostou de mim, né? Sim, e a minha família também gostou muito da dele. E a gente já logo, né, com um ano de namoro, a gente já, né, ficou noivo. E agora o nosso casamento, dia 1º de agosto, assim, eu mudei de Figueirópolis para Palmas para facilitar, né, o nosso casamento, porque a gente já tinha marcado, né, a data do casamento. Então eu mudei para a gente organizar as coisas, porque aí a gente ia começar a construir nossa casa e iria também, assim, eu ia dar maior apoio para ele, né, porque é mais fácil quando os dois estão na mesma cidade para se organizar. Então eu vendi as minhas coisinhas, ele vendeu as coisinhas dele e a gente começou a construir. E nessa, assim, tem enfrentado maior barra, né, porque assim, é muito aperto, correria, então assim, é muito difícil construir, né, e casar assim ao mesmo tempo.
Porque a gente enfrenta muitos problemas, né? É muita pressão, muita dor de cabeça, muito estresse. Que ao mesmo tempo que a gente quer estar junto, a gente tem assim algumas coisas que a gente não queria estar, que o outro estivesse enfrentando, sabe? Algumas coisas ruins. Mas assim, quando a gente está junto, é mais fácil para estar lidando com tudo que vai acontecendo, com tudo que vai aparecendo. E assim, tinha hora assim que eu via ele assim tão preocupado com conta, preocupado com o meu bem-estar, com as minhas enxaquecas, se eu tinha tomado meus remédios, com tanta coisa assim, sabe, preocupado com a minha família. Que assim, eu acho que foi com isso que a gente, sabe assim, a gente foi se ligando mais ainda e foi com essas coisas que a gente foi se amando mais e mais, né? E hoje assim, a gente vê que se completa, graças a Deus. Não poderia ser uma pessoa melhor, né, para mim, e eu faço de tudo para ele, de tudo que eu puder fazer, eu faço e vou fazer para ele ser feliz, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Graças a Deus que Deus colocou ele na minha vida. Eu agradeço, assim, o fato da minha sogra, né, da dona Joana, ela ter cedido, né, o quartinho dela, eu fui dormir no quarto com ela. Então, assim, não é qualquer família, né, que se dispõe, né, a deixar uma nora passar, né, 2, 3 meses. E ela, assim, muito boa, sempre tentou, né, me ajudar em tudo que ela podia. E o pai dele, né, o Silval, o Si, que a gente chama ele deu um presente assim pra gente que a gente não podia imaginar. Ele é pedreiro e ele é que está construindo nossa casa. Começou a casa do zero mesmo. Não tinha nada e ele é que construiu pra gente, né? E não quis cobrar nada, absolutamente nada. O dinheiro que a gente ia gastar com pedreiro, a gente pôde gastar com material. E eu falo assim, ele é um grande pai, né, que o Bruno tem, e pra mim é um grande sogro. Só tenho a agradecer pelo carinho dele. Ele foi assim, uma pessoa exemplar e excepcional nas nossas vidas. E eu agradeço muito, muito mesmo. Eu tenho que agradecer a minha família, aos meus pais. Porque na hora que o Bruno falou em casar, nossa família estava apertada, né, financeiramente. Mas a mamãe gostava tanto dele. E via que realmente ele era a pessoa certa para mim, que na hora, assim, meus pais falaram assim, vamos fazer. Deus vai arrumar dinheiro, Deus vai arrumar a forma e a gente vai fazer esse casamento. Você é minha única filha, né? Porque aí tem seu irmão, mas né, não é a gente que vai estar fazendo, né? Você é a única menina e nós vamos fazer esse casamento sim, se é da vontade de Deus, se é da vontade de vocês. É da nossa vontade também e nós vamos fazer o casamento de vocês. Então assim, e em todos os detalhes, tudo. Eles estão fazendo assim, tudo tão lindo. Estão caprichando tanto. E tudo que eles fazem, todos os detalhes, assim, é tudo tão perfeito. Que eu agradeço tanto a Deus, tanto pela família que eu tenho. Meu irmão ficou muito feliz quando eu falei que eu ia me casar, que teria o nosso noivado. Então, assim, eu agradeço muito pela família que eu tenho, pela paciência. Então, assim, ele é a pessoa da minha vida, ele é o homem da minha vida. E por isso que, amor, eu te amo.